E no fim, outro ponto que eu acho fundamental, você levanta aí, foi feito um grande trabalho, fez o plano, aprovou-se a lei, fez a licitação, tem que se dar prioridade ao deslocamento a pé, este é fundamental para você construir. Agora, se tiver um investimento maciço em gestão de tudo isso, você não vai a lugar nenhum. Infelizmente, o grande problema que temos nesse país é crise de gestão. Não se investe na estruturação dos órgãos que vão gerir esses projetos, não se investe em capacitação das pessoas, porque por mais que avance a tecnologia, por mais que esteja disponibilizada, se não houver um investimento em gestão, é impossível você utilizar essa tecnologia em prol da qualidade de vida das pessoas. Mas com certeza aqui estão no caminho certo, precisa só alertar os executivos, principalmente também o Ministério das Cidades, para investir mais no que se refere à gestão e não dar uma prioridade apenas no que se refere a recursos para infraestrutura. A infraestrutura só vai funcionar se houver um investimento permanente no que se refere à gestão. Então, isso eram algumas considerações antes de vir aqui para ser apenas mediador, mas não podia deixar de fazer estas referências. E vamos ter aqui como debatedores César Cavalcante, da área, também como eu, há mais de 40 anos trabalhando nesse setor em várias cidades, e a Guadiana, jovem, mas muito competente lá do Ministério das Cidades, que está aí dando sua colaboração nessa formatação de uma nova política para a mobilidade em nosso país. Então, passo primeiro pela idade do Guadiana para César e depois passo para vocês. Tem aí 10 a 15 minutos para fazer suas considerações, para então abrirmos às pessoas que estão aqui presentes fazer suas perguntas e considerações. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar o vice-prefeito Ronaldo Cunha Filho, a pessoa de quem estendo uma saudação a todas as autoridades presentes, e gostaria de manifestar a minha alegria de, como paraibano, vivendo em Recife, mas paraibano do coração, a satisfação de voltar à Paraíba, e inclusive com a explicação de que fui morar na Recife porque quando eu tinha 1 ano e meio, morando em João Pessoa, meu pai foi transferido profissionalmente para Salvador e posteriormente para Recife. Eu tentei argumentar com ele para ficar na Paraíba, mas ele me convenceu que era melhor em termos profissionais ir para Salvador na época. E de lá fiquei em Recife até hoje. Gostaria também de manifestar a minha alegria de rever a brilhante engenheira Valéria de Castro Costa Barros, com quem tive muitas oportunidades de contato, na época da ST Trans, através da ANTP também, e também com a arquiteta Guadiana Cortizo, que também já trabalhamos juntos na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, onde ela prestou um curso brilhante e hoje em dia transmite os seus conhecimentos para benefício da nossa área. Com relação, finalmente, à questão do plano de mobilidade urbana de Campina Grande, eu devo confessar que fui surpreendido por um trabalho de qualidade muito elevada. Pouquíssimas cidades do nosso país têm um trabalho tão contundente e tão avançado quanto este que nos passaram para examinar. Conversando com Guadiana, que é do Ministério das Cidades, ela me falava que existe a informação no âmbito do Ministério de que apenas 170 dos aproximadamente 3.000 municípios brasileiros que se enquadram na exigência de elaboração de um plano de mobilidade, apenas 170 entregaram esse documento.
embora a maior parte deles ainda sem comprovação. Então, quando a gente observa que cidades de muito maiores recursos, né, como Salvador, como Recife, várias outras cidades capitais, que não entregaram os seus planos de mobilidade, é motivo realmente de muita alegria para vocês, para nós paraibanos, que Campina Grande saia com um documento tão bem feito e tão atual quanto esse que estamos discutindo atualmente. Eu acredito que a Prefeitura, na pessoa do seu prefeito, do seu vice-prefeito, estão de parabéns e podem alardear os 4 cantos do país que dispõem de um instrumento realmente importante para contribuir na melhoria da mobilidade urbana na cidade. Alguns pontos que eu gostaria de destacar, pela coragem com que foram colocados e que realmente me causaram muitas surpresas, são esses que eu vou mencionar aqui. O primeiro deles é o inciso 2 do artigo 7º, que diz assim: criação de medidas de desestímulo à utilização do transporte individual motorizado. Nós ficamos muitas vezes iludidos, pensando que melhorar o transporte coletivo vai fazer com que a classe média e a classe emergente, que cada vez mais está encantada com o carro individual, essa melhoria do transporte coletivo vai fazer que todo mundo deixe seu carrinho em casa. Não deixa não. Não deixa não, porque realmente as vantagens do uso do carro são incomparáveis com o melhor transporte coletivo que você possa ter. A individualidade, o conforto térmico, o conforto de ruídos e uma série de outros fatores, a disponibilidade temporal e espacial absoluta. Então, não é só melhorar o transporte coletivo. Nós temos que melhorar, sim, e estamos melhorando. Mas temos também que mostrar a nós mesmos, usuários exacerbados do transporte individual, que ele tem custos, que esses custos estão diminuindo a qualidade de vida das cidades, diminuindo a sua pujança econômica. Então, nós temos que, efetivamente, tomar medidas de desestímulo à utilização do transporte individual motorizado. E eu ressalto, essas medidas são justas, são legítimas e vão realmente equilibrar a oferta de transporte para uma cidade como Campina Grande. Um outro ponto que eu achei interessante e que não é comum se ver em documentos desse tipo é planejamento da mobilidade urbana orientado pelo gerenciamento da demanda. Isso é importantíssimo e, infelizmente, a gente não vê essa preocupação em documentos similares a esse. Gerenciar a demanda por transporte, fazer com que o transporte seja oferecido de maneira eficiente, eficaz, sem agredir as condições ambientais da cidade, sem prejudicar as pessoas que dele se utilizam, proporcionando à cidade uma situação de pleno usufruto daquela cidade. Outro ponto que eu gostaria de destacar: ações de estímulo à circulação a pé, contemplando a iluminação de travessia de calçada, sinalização indicativa para o pedestre, ações educativas focadas na segurança, dentre outros. Nós estamos esquecendo que somos pedestres desde o nascimento e é preciso recuperar, incentivar essa forma de deslocamento. Que é mais natural, que é boa para o meio ambiente, que é boa para a saúde. A gente fica usando o carro e depois paga não sei quanto a uma academia para poder ficar em forma. Quando, em muitos casos, a gente pode fazer esse exercício e, ao mesmo tempo, ganhar aquele tempo se deslocando para o trabalho, para o lazer, o que seja. Então, é preciso ações nesse sentido para que a gente recupere a importância que tem o deslocamento a pé. Um outro ponto: tornar o transporte coletivo mais atrativo do que o transporte individual. Como eu falei,
Isso aqui é uma quimera, mas representa a vontade de melhorar o transporte coletivo. E, nesse particular, é inteiramente procedente que a gente tente tornar o transporte coletivo mais atrativo que o individual. Jamais vamos conseguir, mas a tentativa de chegar nesse ponto fará com que se melhore significativamente o transporte coletivo. E é o transporte coletivo a chave para a mobilidade plena, sustentável, que todos nós desejamos para nossas cidades. Não há outra saída. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de tornar o transporte público mais atrativo frente ao transporte individual, existe uma série de estratégias que estão aqui colocadas, como a implantação da rede estruturante de transporte e várias outras que realmente vale a pena implantar e observar a sua evolução. Desestímulo, esse eu achei particularmente importante. Nesse inciso 6, desestímulo ao uso do transporte individual de modo articulado à melhoria do transporte coletivo. Isso realmente vocês vão encontrar, se encontrarem, um punhado de documentos similares no âmbito do Brasil. No âmbito dos países do primeiro mundo, certamente vários documentos já existem com essa proposição. Mas aqui no Brasil, vão contar nos dedos de uma mão, se encontrarem, uma declaração, uma afirmativa tão corajosa quanto essa e tão necessária. Promoção do programa de educação para a mobilidade por meio de ações educativas centradas no objetivo de mudança da percepção da população quanto aos usos do transporte individual. É importantíssimo. Nós não sabemos os custos reais do uso do transporte individual. Nós só sabemos o custo da gasolina, e só. Mas quando você vai para a ponta do lápis e vai colocar no papel tudo aquilo que está implícito no uso do carro individual, a gente vê que é realmente uma forma de deslocamento extremamente cara e extremamente degradante para o meio ambiente urbano. Difusão do conceito de mobilidade urbana sustentável é outra proposta do artigo 14. Atuação articulada com órgãos reguladores e gestores de meio ambiente, importantíssimo. E aqui mais uma proposta extremamente corajosa, que diz o seguinte, é o artigo 17, inciso 1º, restrição e controle de acesso e circulação permanente ou temporário de veículos motorizados em locais e horários pré-determinados. Nós estamos caminhando para isso, sim, senhor. Isso já se vê em várias cidades da Europa, em várias cidades de outros países avançados na Ásia, e vamos caminhar para isso, porque as cidades não suportam mais o desperdício de espaço provocado pelo transporte individual. Eu tenho um dado aqui que separei só para exemplificar para os senhores, de uma avenida em Recife, chamada Avenida Herculano Bandeira, aquela avenida que sai do centro da cidade e vai para a praia de Boa Viagem. Ela tem 5 faixas. Ela tem uma faixa para ônibus, exclusiva. Essa faixa, no horário de pico, transporta 13.000 passageiros por hora com os ônibus. E tem as outras 4 faixas, são para uso do transporte individual. E passam por elas 6.000 passageiros por hora no horário de pico. Ou seja, 13.000 nos ônibus numa só faixa e 6.000 em 4 faixas de ônibus. Então, esse desperdício não é possível continuar com ele e imaginar que vamos ter uma cidade agradável, de viver, saudável e economicamente pujante. Não será possível. A outra proposta, também muito corajosa,
dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizado. Há cerca de 10 dias atrás, um repórter me telefonou e disse: olhe, nós gostaríamos de ouvir sua opinião sobre o fato de que Recife precisa ampliar o número de ônibus na cidade. Está todo mundo falando isso. Digo, olha, eu lamento decepcioná-lo, mas Recife tem ônibus demais. A gente precisa diminuir o número de ônibus. Como? Como? Recife tem 3.000 ônibus. 3.000 ônibus que não conseguem uma velocidade nos horários de pico superior a 14 km por hora. Nas regiões centrais da cidade, 5, 6 km por hora. O que está errado é isso. O ônibus precisa de ter o seu espaço liberado para viajar numa velocidade compatível de pelo menos 20, 22, 24 km por hora. Não é possível continuar jogando ônibus para disputar espaço viário com os carros, carrocinha de sorvete, carrocinha de lixo, o que mais diabo tem pela frente. Nós precisamos mudar essa percepção e dar ao ônibus por dever de justiça, por questão de democracia viária, o espaço que ele merece, porque ele está transportando muito mais gente do que todos os outros modos de transporte. Implantação de políticas de uso e ocupação do solo e de desenvolvimento urbano associadas ao sistema de transporte coletivo. Como nós sabemos, transporte e uso do solo tem uma ligação estreita, e quando a gente substitui uma casa que anteriormente tinha no máximo 1 ou 2 carros, por um prédio com 30 andares, 2 apartamentos por andar, né? São 60 apartamentos, com pelo menos um carro por apartamento, se trocou 2 carros por 60, e quer que não tenha problema na via que está servindo a esse desenvolvimento urbano. Então, é preciso estudar esse tipo de questão para poder encontrar a melhor solução para cada caso. Aqui uma questão delicada: definição de política de preço dos serviços de mobilidade, incluindo políticas tarifárias para o transporte público, utilização de descontos, subsídios e desoneração tarifária, e políticas de preço de circulação e estacionamento em vias públicas, como instrumento de direcionamento da demanda para o transporte público, modos coletivos e não motorizados. Ou seja, nós temos que efetivamente proteger o usuário que já existe do transporte coletivo, proteger o usuário potencial, aquele que vai vislumbrar algumas vantagens no transporte coletivo para se transportar por ele, e penalizar, não é, cobrar do usuário do transporte individual os custos que ele provoca em cima da população da cidade e do meio ambiente da cidade. Então, essa é a questão que está muito bem colocada, aqui nesse ponto. Eu estou passando assim por cima de vários outros aspectos que eu considerei importante, dada o avanço da hora, do tempo, mas eu gostaria de reiterar, né, que, efetivamente, esse é um documento que vai trazer resultados, sem sombra de dúvida, para a melhoria da circulação na cidade de Campina Grande, e chamando a atenção para um aspecto do antepenúltimo artigo, se não me engano, uma contribuição da Câmara de Vereadores, que estudou, examinou e propôs melhorias na mensagem que foi enviada pelo prefeito à Câmara, e que diz o seguinte: o município deverá realizar pesquisa domiciliar de transporte dentro do prazo máximo de 5 anos após a publicação desta lei. Eu acho que o município deve priorizar a realização dessa pesquisa domiciliar, porque é a partir dela que todas as medidas mais importantes para a melhoria da circulação nas cidades poderão ser tomadas. Então, parabéns à Prefeitura de Campina Grande, parabéns à Valéria de Castro Costa Barros,
e a todos aqueles que, de maneira direta ou indireta, estiveram envolvidos na produção de um documento que é um orgulho para todos os paraibanos e, particularmente, para o povo de Campina Grande. Agradeço ao meu amigo e colega Carlos Batinga e me coloco à disposição dos senhores. Muito obrigado. Valeu, César. Boa contribuição para o debate, sem dúvida. Não podia ser diferente pela experiência e o tempo. E agora passamos a palavra para representante do Ministério das Cidades. Bom dia a todos. Para nós do Governo Federal é uma honra estarmos presentes nesse evento. Nós que somos a Secretaria Nacional de Transporte da Mobilidade Urbana, responsável pelas diretrizes nacionais da política da mobilidade urbana, né? Está no evento desse, onde a cidade de Campina Grande vem apresentar aqui o seu plano concluído, aprovado, dentro do prazo estipulado na Lei 12.587. E também tenho aqui alguns pontos a ressaltar do plano. Primeiro, porque foi um plano feito pela equipe própria da cidade, pelos técnicos dessa cidade, e isso vem mostrar a especificidade do plano, a qualidade do plano. Com certeza foi um plano feito com medidas, né, específicas para essa cidade, e isso é um ponto a ser destacado. A questão também de Campina Grande, pelo número de habitantes, né, dela, ela ainda é uma cidade considerada cidade média, né, do porte médio. Ela está num bom momento para as ações preventivas, né? A gente tem cidades aí, as maiores cidades, com ações agora, como é que a gente pode dizer, correndo atrás do prejuízo, né? E Campina Grande está num momento bom, fez o seu plano, é um instrumento legal e está no momento de aplicar as ações preventivas para que ela não chegue ao caos, né, do que a gente tem em muitas cidades já no nosso país. Também ressaltar que o plano demonstra que a cidade está caminhando para uma política de Estado e não uma política de governo, e isso é muito importante, principalmente frente ao governo federal, que quando vai analisar os projetos, analisar os pleitos das cidades, quando essa cidade ela já está amparada pelo instrumento legal, que é detalhado, isso dá mais segurança, né, para o governo federal apoiar o investimento. Então, a questão também da segurança técnica e legal, né, que a partir desse momento, Campina Grande tem, frente a qualquer programa que o governo federal venha a lançar, e aí Campina Grande já conta com um instrumento que vai balizar a apresentação das suas propostas no governo federal. Com relação a alguns pontos específicos no plano, o professor César falou da ousadia, né, de que o plano traz em alguns aspectos, e eu também queria destacar algumas partes com relação à modernidade desse plano. No artigo 11 fala sobre mudança na percepção da população. Isso eu achei brilhante, porque por mais que a gente invista em melhorar o sistema de transporte público, se não se investir na questão de tentar mudar a cultura de que o transporte público é ruim, é sujo, é feio, não vai para frente. Então, o plano está com essa preocupação, né, de tentar mudar essa percepção da população. Isso aqui, para mim, foi um avanço. E isso é confirmado também no artigo 13, quando o plano prevê projeto de educação de mobilidade, que vem a confirmar, né, essa preocupação do plano em tentar mostrar para a população que o transporte público, todo mundo ganha com ele. Ele pode sim ser um transporte seguro, ele pode sim ser um transporte limpo. Então, mais do que o aspecto jurídico institucional, o plano está tocando numa questão psicológica,
que isso é louvável e que, se não tiver essa parte, muito provavelmente o plano não sairá do papel, né? Então, isso eu gostaria de ressaltar. E, como governo federal, nós queríamos estar disponíveis para que a cidade possa contar com a implementação desse plano, né? Com a nossa ajuda. O plano ele é o início desse grande trabalho, mas a gente sabe as cidades são dinâmicas e já vi que já está proposto no plano a questão da revisão, é necessário. As cidades são dinâmicas e as coisas acontecem numa velocidade grande e o plano com certeza tem que ser revisto. A questão de que foi citado aqui, planejamento, trânsito, transporte, essas coisas são pensadas tudo junto, não tem como você desvincular. A questão também, como o Batinga ressaltou, da gestão. A gestão é ponto-chave em tudo isso aqui também para funcionar. E nós queríamos, além de parabenizar mais uma vez a cidade, ficarmos à disposição para essa nova etapa, né? A etapa da implementação do plano. E é isso, desejar boa sorte a todos vocês e, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado aí, Guadiana, pelas suas intervenções, e dizer mais uma vez também, defenda lá a gestão, mais recursos para a gestão, para investimento na estruturação de gestão dos órgãos locais e regionais, e também em capacitação, elaboração de projeto, que isto é fundamental, apesar dos executivos chegarem lá mais, Ronaldinho, pedindo recursos para infraestrutura, não tem uma sensibilidade maior para esse investimento na hora de capacitação e estruturação dos órgãos, mas é impossível fazer funcionar se você não fizer investimentos nisso. A gente tem batido muito nisso, né, César, ultimamente. E agora vamos aqui partir para as perguntas. Surgiu mais perguntas do que a gente imaginava, viu? Aqui tem mais de uma centena, o que vai ser, já vamos pedir aqui desculpa, porque não vai dar para atender a todos, mas todas vão ficar para a equipe analisar, juntamente com o comitê, muita contribuição boa, uma coisa muito interessante. E aqui, quando começou a chegar muitas, comecei aqui a conversar com Valéria, vendo uma forma de atender, pelo menos em parte, essa demanda. Separamos aqui por 4 pontos básicos, quando chegaram, vamos selecionando. Primeiro, no que se refere, foram 4, assim, segurança, aqui levantam muito, você ajeita as calçadas, diz que as pessoas têm que caminhar mais, andar de bicicleta, etc., mas e segurança? Não só no trânsito, mas segurança como um todo. Tem perguntas nesse tema, galera. Então, é uma avaliação, não adianta assim ficar lendo específico, mas o tema foi muito em cima disso. O outro ponto foi sobre a melhoria do transporte como um todo, que vai desde abrigos, mais alternativas de linhas para algumas áreas, falou-se muito aqui na área do trauma, e a descentralização, ou se analisou, Valéria, o que se refere também nos bairros, que mostra muito o centro da cidade, mas se esse plano considerou a periferia, os bairros, então, até mais terminal de integração, se está pensando nesse tipo, então, perguntas bem variadas nessa área de transporte. Foi o outro ponto, aqui onde tem muitas delas. O outro ponto foi estacionamento. Tem uma quantidade grande de perguntas e sugestões sobre estacionamentos, desde a modificação de zona azul, ampliação, estacionamento privado, como fazer isso, como isso está priorizado e está pensado. O outro ponto foi ciclovia, essa em menor quantidade, mas também teve esta atração, foi estacionamento, ciclovia, sim, calçadas e pedestres, essa foi a maior
quantidade de perguntas e questionamentos aqui. Então, basicamente, tivemos segurança, pedestre, estacionamento, ciclovia e o transporte como um todo, que vai desde terminais de integração até o que se fazer nos bairros para melhorar o atendimento a estes bairros. Então, as perguntas se concentraram nisso. Não vamos ler para não... porque é impossível, temos mais de 100 perguntas aqui, um negócio, participação boa, mas vai ficar tanto para a equipe, Zé Marco, como também para o comitê tomar conhecimento da linha e da preocupação das pessoas. Então, eu acho que basicamente todas elas, depois podemos fazer uma consideração, fica para Valéria, que é muito localizada. Então, você pode escolher qual desses temas para começar a dar suas explicações, começando talvez por transporte mesmo. As perguntas que temos aqui são muito assim específicas. Por exemplo, por que a rota 202 não passa em bairro tal específico? Então, vejam bem, os problemas de transportes, eles são inúmeros, existe necessidade de melhoria do sistema de transporte no seu planejamento, no planejamento de atendimento, como também no planejamento operacional. Tivemos também reclamações de melhoria de atendimento, solicitação de melhoria de atendimento, principalmente pelos idosos que reclamam do mau atendimento que recebem dos operadores, e também a questão dos distritos. Tem aqui de Galante, de Genipapo, que não é um distrito, é uma comunidade próxima, vizinho a Campina Grande. Também se pergunta por que não se construiu, não se pavimenta a estrada, o acesso ao distrito, à localidade do Genipapo. Então, são pontos que nós não nos detivemos aqui na apresentação, mas muitos dos pontos que vocês citaram, eles foram citados nas nossas inúmeras reuniões com as comunidades. Então, nós estamos disponíveis, a equipe do Plano de Mobilidade Urbana e o próprio Comitê Técnico, que se reúne uma vez por mês, na primeira segunda-feira do mês, não é isso, Anchieta? Que esse comitê está. Então, quem quiser participar das reuniões, as reuniões são abertas, não é isso? E cada pessoa poderá participar. Também, aqui, nessas perguntas, nós recebemos inúmeras perguntas a respeito aqui do acesso à universidade, a CISA, e o bairro do Itararé, que ficou praticamente ilhado em decorrência dessa obra. Vamos pedir um pouco de paciência, essa obra é do DENIT, não é isso, Zé Marques? A Prefeitura tem uma participação também, mas a gente sabe que quando está em obras, em reforma, até dentro da própria casa da gente, quando a gente tem uma reforma, existe um constrangimento, porque os nossos deslocamentos ficam complicados. Então, a gente pede a compreensão, porque existe uma grande obra que está sendo implementada no entorno desta instituição e que realmente, com certeza, trará benefícios, e esses benefícios, para que eles cheguem, a gente tem que passar um período de desconforto. Então, basicamente, foram essas as perguntas. Bom, aí eu ia sugerir aqui apenas, sugestão aqui de César também, que todas as perguntas que têm identificação, que têm nome, deverão, eu sugeriria que colocasse no site, respondendo às pessoas, que depois você encontra a sua resposta. Boa parte não teve identificação, fica difícil você dar a resposta diretamente, mas é fundamental você dar essa resposta, alguma coisa que precisar de auxílio ou complementação por parte de um dos debatedores, que seja feito e colocado, pelo menos dar uma satisfação a todos. Mas o importante foi a quantidade de pergunta, sugestão, que tem aqui muitas sugestões. Isso vai ser muito bom para esta parte do plano que inicia agora, porque até agora você apenas elaborou o documento e aprovou a lei. Agora é implementar, é o importante, né? Você implementar. E espero no próximo ano, Anchieta e vocês participantes, estejamos aqui fazendo uma avaliação do que caminhou, da aprovação do plano, dessa discussão, o que evoluiu no primeiro ano, que isso é indispensável. Isso fica agora uma grande responsabilidade e deixando uma grande expectativa, não só para Campina Grande, mas para
para todos aqueles que trabalham com mobilidade neste país, pelo pioneirismo que foi aqui em Campina Grande. Você fazer uma licitação do sistema, elaborar o plano de mobilidade no prazo, aprovar a lei e criar um comitê com representação. Inclusive, tem perguntas aqui também que questiona a representação, que podia ter gente de representação de mais entidades, mas isso é muito importante. Eu acredito que vocês deram um passo importante para construir a mobilidade que Campina Grande merece e a mobilidade que Campina Grande merece, e também melhorar a qualidade de vida das pessoas. É impossível pensarmos em qualidade de vida no país sem pensarmos em mobilidade, até porque 85% da população brasileira já vive nas cidades. Então, somos um país urbano. Ou temos uma mobilidade, ou temos uma cidade funcionando, ou não tem. Se a cidade não funcionar, o país também não funciona, já que somos um país eminentemente urbano. Eu passaria agora para César fazer considerações que achar necessárias finais, e depois para a Diana também. É uma questão importantíssima para viabilizar a melhoria do transporte coletivo, né? Um dos pilares mais importantes para essa política de melhoria da mobilidade urbana é a questão econômica. Então, nós não podemos imaginar que vamos melhorar o transporte coletivo baseado exclusivamente na tarifa a ser cobrada do usuário. Isso não é possível, e os sistemas metroferroviários do mundo inteiro nos ensinam isso há muitos e muitos anos, porque eles cobram apenas uma parte do custo de cada viagem ao passageiro. A maior parte do custo é assumida por diversos mecanismos que podem ser elaborados e discutidos, mas o usuário paga uma fração que vai caso de Metrorec de Recife, aí as pessoas dizem, mas é bom porque é tão barato. Não é barato. A pessoa que paga se não me engano, é R$ 1,55 no Metrorec, ele está pagando 19% do custo da viagem. 19%. Ou seja, é um valor que você encontra com algumas variações no restante do mundo. Então, é preciso desmistificar a questão da viabilidade financeira do transporte. É preciso ter dinheiro para o investimento nas obras e é preciso ter dinheiro para subsidiar o usuário do transporte. Então, nesse particular, eu acho que nós precisamos tratar com muito cuidado, com muito carinho essa questão, porque, de outra maneira, baseado exclusivamente na tarifa, onde o usuário de ônibus paga o custo integral do seu deslocamento, jamais vamos conseguir melhorar da maneira como precisamos melhorar. Passa para a Diana. Então, uma fala conclusiva seria a questão até da parabenização da plateia participar, né, com tantas perguntas. Isso também é mais uma chave do segredo, é a população participar, né? E, inclusive, a Secretaria Nacional do Transporte e Mobilidade Urbana fez um caderno de referência, né, chamado PlanMob, para ajudar os municípios, né, a formularem os seus planos de mobilidade, e lá consta a participação popular, que é fundamental. E lembrando que mobilidade urbana, simples ações são capazes de mudar muita coisa, né? Só o fato do usuário ter a informação, né? Saber se aquela linha passa naquele ponto, o horário, né? E são medidas simples de serem aplicadas. E a população precisa participar e apontar o que realmente é necessário. Então,
Como última fala, eu informo para vocês que há esse trabalho feito pela Secretaria, que chama-se PlanMob, e ele é um trabalho norteador, né, dessa questão. É lógico que Campina Grande já fez o seu plano, e esse PlanMob vai servir para as demais cidades que não fizeram e vão ter que fazer, né? E, inclusive, Campina Grande pode ser aí um exemplo, e quem sabe outras cidades podem, né, recorrer, tirar dúvidas, porque a gente vai precisar também desse suporte, né? E é isso, eu desejo que vocês tenham perseverança nesse trabalho, que não é um trabalho fácil. Nós somos sempre levados a tentar desistir por algum modo de alguma coisa, mas que vocês persistam nesse trabalho, que é válido. Queremos agradecer agora a presença de todos que estiveram aqui, aos debatedores. Mais uma vez, parabenizar Valéria e sua equipe pelo excelente trabalho, modelo, referência nesse país, pioneiro também, e dizer que depende de todos nós, de vocês principalmente, a execução desse plano, porque agora é que inicia a implantação. Até esse momento só foram estudos, leis, projetos, e o desafio é implantar, e depende da cobrança, da participação de cada um de vocês, nesse grande desafio que é transformar as cidades sustentáveis, que só é possível se você tiver uma boa mobilidade, iniciando por a pé. Discutíamos calçadas, mas mesmo onde tem, a maioria é obstruída pelas pessoas, pela cultura que temos. Então, o desafio é muito grande, você dá condição das pessoas se deslocarem para suas atividades próximas e também para procurar o transporte coletivo. Isso é uma sensibilização que vai depender da participação, do envolvimento de todos. Um bom dia e vamos continuar a luta pela mobilidade das cidades. Um abraço. Agradecer Carlos Batinga.